Salve, salve, meus queridos ouvintes, para mais uma edição do podcast mais famoso da odontologia brasileira, que é o DVIcast, aqui apresentado no dia de hoje por mim e por meu irmão, Dr. Fernando Leite, sócio, compadre e testemunha dessa vida, recebendo hoje aqui, diretamente dos estúdios da Xerto Consultoria, da Avenida Paulista, ninguém menos do que Marcelo Xerto. Nós estamos chique hoje, nossa, né, Gal? Na Avenida Paulista. Esse cara, se o negócio não der certo, ele pode ser locutor de rádio fácil. Depois ele já trabalhei na televisão, já. Depois eu te conto a história. Tá explicado. Tá explicado. Ele foi da equipe de um tal de Roberto Justus aí. Mas o cara é profissa. Marcelo, que satisfação tê-lo uma honra estar aqui com vocês aí no programa. Uma honra estar aqui. Estamos muito felizes, tá? Eu também, estou muito contente de estar aqui. E vamos começar com aquela pergunta, né, Hugo? Não faz pergunta difícil. Não faz pergunta difícil, pelo amor de Deus. A gente tem uma pergunta, né? A maioria dos nossos convidados, eles trabalham com odontologia. Então a gente pergunta como que a odontologia entrou na vida deles. No seu caso, nós vamos perguntar como o franchising entrou na sua vida. Pensei que eu ia ter que falar de odontologia. Eu tenho pavor de dentista, já começo por aí. Cara. Aliás, eu conheço muita gente que tem mania de médico. Eu não conheço ninguém que tenha mania de dentista. Não é? Não tem, é? Não existe, cara. Mas como é que o franchising entrou na minha vida? Absolutamente sem querer. Eu adoraria dizer que foi uma estratégia, que eu bolei, coisa. Então, nada. Eu sou advogado de formação, eu sou santista, eu nasci na cidade de Santos, fiz faculdade em Santos. No terceiro ano da faculdade eu pedi transferência para São Paulo, estudei um ano aqui, não aguentei São Paulo, não tinha estrutura, era rato de praia, morava de frente para o mar, queria aquela vida de praia, vida de moleza, né? E de repente me vi aqui em São Paulo, essa selva de pedra, isso aqui me assustou. Eu fiquei um ano, pedi transferência de volta, fui aceito, ainda bem, terminei a faculdade em Santos. Então eu fiz primeiro, segundo ano em Santos, quarto e quinto ano em Santos. Terceiro ano aqui em São Paulo. Eu fui estudar direito porque na minha família eu sou sexta geração de advogados. Uau! Todo mundo é advogado, todo mundo foi advogado historicamente. Sim, bisavô, tataravô, avô, irmão mais velho, irmã mais velha, então era mais meus fácil sobrinhos. escolher. Assim, na verdade, acho que não tinha. Eu brinco até que não era uma questão de vocação ou de escolha, era karma. Assim, você inércia. Chegou na hora, assim, e meio eu ainda cheguei a vacilar, porque algo me dizia que não era a minha praia, eu não tinha muito prazer com a história da advocacia. E eu cheguei a pensar em estudar, não tinha tanta opção assim naquela época, nem em São Paulo Santos, menos ainda. Eu cheguei a pensar em estudar psicologia ou história ou alguma coisa desse tipo. No fim, a comodidade falou mais alto. Falei, vou estudar direito, que pelo menos tem algum escritório da família, ou de alguém, já tem alguém com quem trabalhar, etc. Tinham vários, provavelmente. Tinha assim, vamos fazer. E fui fazer direito, mas não é o que eu gostava. E quando eu estava no terceiro ano já, quando eu estava aqui em São Paulo, me caiu nas mãos um texto do Theodore Levitt sobre marketing, sobre posicionamento, qualquer coisa desse tipo. E eu comecei a ler aquilo e falei, puta, meu Deus, eu me encontrei, isso aqui é o que eu gosto. Aí eu comecei a ler, tinha muito pouca coisa, mas eu lia tudo que aparecia sobre marketing, sobre publicidade, propaganda, como se chamava naquela época. Eu lia tudo sobre isso, mas olhava isso meio como um hobby. Isso é um prazer, né? Isso é gostoso de ler, estudar por estudar, etc. Eu sempre fui um cara que gostou de estudar, né? Eu acredito em estudar a vida inteira, o tal do lifelong learning, assim, você não parar de aprender nunca. Eu estou sempre estudando alguma coisa. Eu falo razoavelmente bem italiano, eu falo bem inglês, eu falo razoável também espanhol. Eu agora estou estudando francês e me perguntam para quê? Para continuar nada, para absolutamente nada. Não tenho nenhuma intenção de mudar para a França, eu não faço negócios com a França. Mas eu quero aprender, então eu estou sempre estudando alguma coisa. E naquela altura, eu comecei a estudar marketing. Eu comecei a estudar, ler, coisa e tal.
Nesse 1 ano que eu vim trabalhar aqui porque eu vim estudar aqui em São Paulo, eu consegui emprego num desses escritórios, hoje um monstro com 1000 advogados, não sei, naquela altura um escritóriozinho de advocacia internacional, mas que tinha meia dúzia de advogados. Era a dissidência de um escritório maior, era um escritório relativamente pequeno, o que era ótimo, porque eu era estagiário ali e convivia com os donos, porque ficava todo mundo mais ou menos no mesmo ambiente. Não tinha andares, não tinha, era um escritório pequeno. E quase todos os donos ali tinham feito mestrado nos Estados Unidos, em Direito, em alguma universidade americana. E os caras me plantaram essa minhoquinha na cabeça. Você devia fazer mestrado nos Estados Unidos. Quando você se formar, você precisa fazer mestrado. E começaram, um deles principalmente, um cara chamado Moshe Sendax. Hoje esse escritório é um monstro, chama Machado, Meyer, Sendax e Opsi, é um monstrão. O Sendax, eu era estagiário ali, e ele caí nas boas graças dele. Nós temos uma pequena diferença de idade. Naquela altura parecia muito grande, hoje em dia 0, né? E ele me orientou muito, coisa e tal. E ele foi fazer mestrado em Nova York, na Universidade de Nova York. E me deu o caminho das pedras, como é que fazia para conseguir uma bolsa. Eu saí correndo, já no 3º ano comecei a batalhar para a bolsa. E quando eu me formei, eu consegui a bolsa e fui estudar nos Estados Unidos. Mas fui com uma noção de marketing muito forte na minha cabeça, que era a noção de nicho de mercado. Qual era o meu raciocínio? Eu preciso encontrar um nicho de mercado, senão eu vou ser mais um. E alguma coisa dentro de mim dizia, eu não quero ser mais um. Mesmo que seja bem sucedido, eu não quero ser mais. Eu quero ser o número 1 em algum nicho de mercado. Eu quero encontrar um nicho onde eu seja o número. Por quê? Porque sim, era alguma coisa que estava dentro de mim, não vinha de fora, ninguém me cobrava isso, coisa e tal. Então eu queria ser advogado, mas eu queria ser advogado num campo onde não tivesse o outro. Eu queria ser o número 1 naquilo ali. E eu fui para os Estados Unidos fazer mestrado. O primeiro semestre você faz as matérias obrigatórias, você nem sabe direito onde é que você está, coisa e tal, você está se encontrando. Quando eu fui me inscrever para o 2º semestre, era meio do inverno nova-iorquino, eu tinha saído de Santos, né? E, do dia que eu fui fazer escolher as matérias, você tinha as obrigatórias e tinha as eletivas. Nesse dia estava, sei lá, 16, 17 abaixo de 0. Caramba. Uau. E eu tinha 23 anos de idade. E eu escolhi as matérias eletivas com base no horário. Era as que me deixavam ficar na cama um pouquinho mais. Se eu pudesse acordar 1 hora mais tarde, levantar 1 hora mais tarde, era sair uma debaixo da coberta, vantagem. era uma vantagem enorme. Então eu escolhi com base nisso. Eu sabia, preciso de tantos créditos, eu tenho que fazer, posso escolher essas aqui. E eu caí numa matéria, eu adoraria me lembrar o nome, eu nem lembro, é alguma coisa, sei lá, contratos atípicos do direito anglo-saxão, qualquer bobagem dessa aí. E o professor, por mero acaso, era um dos poucos especialistas em franchise que existiam naquela época nos Estados Unidos. Então, boa parte do curso, ele falou de franquia, o contrato de franquia. Embora o nome da disciplina talvez não tivesse muito ligado. Porque tinha vários, ou tinha um contrato de lease, tinha um contrato de factoring, tinha um contrato, não sei o quê. Mas tinha um contrato ele era de franquia. especialista em franchise. Então, boa parte do curso ele falou. E assim, aquela coisa que é uma coisa importante, Fernando, que eu percebo, a importância do acaso na vida da gente. O acaso tem uma importância absurda. Eu digo sempre que você dá o nome que você quiser, né? Depende da religião. Deus, Alá, a natureza, o universo, sei lá o que é, tem alguma força superior que coloca na minha vida as pessoas certas na hora certa. Sim, eu tenho uma sorte, eu me considero uma pessoa de muita sorte, porque acontece muito isso, de eu, sem querer, esbarrar com a solução que eu não estava nem buscando, mas de repente eu dou de cara com ela. De vez em quando, essa força superior também coloca um canalha na minha vida para me ensinar alguma lição que eu não estou aprendendo de outro jeito. Né? Mas tem algum motivo, alguma lição você extrai até da canalice, né? Mas assim, eu acabei... Então, quando eu vi aquilo ali, eu falei, puta, começou a juntar as peças na minha cabeça. Então é assim que o McDonald's, que o Burger King conseguem ter tantas unidades aqui em volta do campus. Quer dizer, cada lojinha dessa é de um dono diferente. Pô, coisa genial. Pô, acho que não tem isso no Brasil. Acho que não existe isso lá. Pô, eu vou virar o primeiro advogado especializado em franquia do Brasil. E eu voltei para cá no final de 78, decidido a ser o primeiro advogado especializado em franquia no Brasil.
um pequeno detalhe nesse meu plano. Não tinha franquia no Brasil, não tinha cliente. Então, eu fui fazer outras coisas, comecei a aproveitar, já que eu gostava de marketing, de publicidade, e eu entendia de direito, e modéstia à parte eu era um bom advogado. Eu não gostava daquilo, mas eu era bom no que eu fazia, né? Eu sempre acreditei em fazer o seguinte: faz o seu melhor e deixa que depois as coisas acontecem. Faz o seu melhor, né? Então eu fazia o meu melhor. E eu acabei me especializando um pouco em contratos que tinham a ver com publicidade, com marketing, com alguma coisa. Acabei virando advogado do Play Center. Olha só, caramba. Né? Como advogado do Play Center, um belo dia eu fui chamado para compor uma chapa que ganhou a eleição dentro da Associação Brasileira de Anunciantes. Então eu virei o diretor jurídico da Associação Brasileira de Anunciantes. Junto na diretoria estava o cara que na época era o presidente do McDonald's, de São Paulo para baixo, que era o Gregory Ryan, estava o presidente depois foi presidente da Souza Cruz, estava o presidente da Coca-Cola no Brasil, estava não sei o que, e estava um professor de marketing da Fundação Getúlio Vargas chamado Marcos Cobra, que um dia me pega lá na hora do cafezinho, antes da reunião, fala: Cherto, eu fui contratado pela McGraw-Hill, editora. Era uma editora internacional que tinha um braço no Brasil. Eu fui contratado pela McGraw-Hill para criar a primeira coleção de livros de marketing de brasileiros para brasileiros. Porque naquela altura você tinha pouquíssimos livros de marketing escritos por brasileiros. O Cobra tinha escrito já uns 3 ou 4. Ele mesmo, e tinha mais um ou 2. O resto era tudo traduzido. Não tinha livro de brasileiro para brasileiro. Ele falou: então eu fui chamado para criar essa coleção e já conversei com o Nizam, ele vai escrever um livro que nunca escreveu. Já conversei com não sei quem que vai escrever um livro que nunca escreveu. Acho que ele conseguiu um livro, que era um cara que era diretor da Pirelli naquela altura, Flávio Zuarg, escreveu um livro, coisa e tal, para a coleção. E ele me chamou e disse assim: você não quer escrever o livro sobre os aspectos jurídicos do marketing? E Cobra, posso escrever, claro, será um prazer, acho bárbaro, acho que isso me ajuda na minha carreira, né? Ser autor de um livro, me ajuda. Ele falou: então, só que nem eu, nem o Milton, que era o diretor da McGraw-Hill na época aqui, nenhum de nós sabe se você sabe escrever, né? Porque uma coisa é escrever petição, uma coisa é escrever contrato, outra coisa é escrever um livro. Escolhe um tema qualquer aí, escolhe um dos capítulos do livro, os aspectos jurídicos do marketing, e escreve esse capítulo e manda para a gente vai avaliar. Escrevi à mão mesmo, né? Aquela coisa, etc, etc. Depois pedi para uma secretária digitar aquilo ali, ficar bonitinho, mandei para eles e fui chamado para um almoço onde solenemente eles me disseram: olha, gostamos do texto, foi você mesmo que escreveu? Fui eu mesmo que escrevi. Então, gostamos muito, pode escrever o resto do livro sobre os aspectos jurídicos do marketing. E aí eu disse para ele o seguinte: eu quero escrever o resto do livro sobre franchising. Eu não quero escrever, porque eu escrevi os aspectos jurídicos do franchising, foi o capítulo que eu mandei. Legal. Eu quero escrever o resto do livro sobre franchising. Poxa, não tem público para isso, ninguém sabe o que é franchising aqui nesse país. Eu falei: não tem, mas vai ter. Isso aqui ainda vai ser um dos países mais importantes do mundo. Eu sei que eu fui tão vendedor que no fim o Milton Mira, que hoje é meu amigo, até hoje é meu amigo, que era o diretor da Macro na época aqui, disse assim: Cherto, eu vou te contar um segredo de editor. O editor ganha dinheiro com 1/3 dos livros que publica, empata com 1/3 dos livros e perde dinheiro com 1/3 dos livros. Eu vou rezar pro teu, tá nesse 1/3 que empata, cara. Eu vou rezar. Já vai tá bom, ganhar já. Não vai, cara. Ninguém vai comprar essa porcaria desse livro. Mas vai, você foi tão convincente, vai, escreve, cara, vamos ver o que acontece. E o livro foi um sucesso, teve 3 edições, vendeu pra caramba. Pra época, vendeu bem pra burro, coisa e tal, por um livro técnico, de um tema que, ele se surpreendeu, coisa e tal. Foi ótimo. E aí, para fazer este livro, eu precisava de informação, né? Então eu estudei tudo, lembra, era pré-Google, pré-internet, pré-tudo, quer dizer, você tinha que ir para a biblioteca pesquisar. Fui muito na Livraria Cultura, tinha um cara chamado Marco, que era um funcionário lá daqueles bons, e o cara conhecia tudo. Eu falava: eu estou precisando de um livro assim, ele ia fuçar os catálogos, falou: tem um livro em inglês, tem um inglês chamado Martin Mendelsohn que escreveu sobre esse tema, e quer que eu importe o livro? Tinha que esperar um mês para pôr do livro chegar, mas ele sabia, ele sabia onde pesquisar, né? Que ano que era catálogo. Isso foi em 1980
Quando eu comecei a escrever o livro, era 86 e foi publicado em 88. Pô, então faz tempo pra cacete. Então foi um negócio. Mas eu inclusive conversar com as poucas pessoas que praticavam franchise no Brasil naquela altura. Tinha muito poucas. Que era quem? Tinha o McDonald's? Yazige da vida, tinha o McDonald's que estava aqui, mas o McDonald's nem tinha franquia, só tinha operações próprias naquela altura. A Elos, assim, Elos já era meia dúzia de empresas. Mas foi uma pós-graduação escrever. Foi uma esse livro, 2 super anos. pós-graduação e mais, teve um subproduto, porque é o seguinte, a gente começou fazendo assim, eu comecei indo almoçar com o Ricardo Young, que era o presidente do IASE, depois eu ia almoçar com o Edson, que era o diretor de franquia da Elos, depois eu ia almoçar. Aí a gente começou a juntar esses caras no almoço, então vamos todos almoçar. Aí um trazia um amigo que gostava do tema, outro trazia outro. Então a gente começou a fazer um almoço mensal e num desses almoços eu propus o seguinte: vamos criar uma associação brasileira de franchise? Quando descobriram que ia ter que pôr a mão no bolso e ia dar trabalho, a grande maioria desapareceu, mas 8 ou 9 malucos daqueles ali falaram, vamos em frente. Tava o fundador do Boticário, que era o Miguel Kriegsner, tava o Ricardo Young, e ali a gente criou a Associação Brasileira de Franchising assim. Aquilo foi resultado. E tem uma história de um almoço. clássica que você escreveu a ata de fundação Eu escrevi à mão. à mão e escrevi o primeiro estatuto à mão, porque naquela altura era obrigatório que fosse à mão. Por quê? Daquelas burocracias brasileiras que não se explicam, né? É aquilo que eu sempre falo de escritura pública. Vocês já viram uma escritura pública algum dia na vida e você sabe que no Brasil toda escritura pública começa com uma frase mais ou menos assim: saibam quantos esta pública escritura virem que no ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo de 2000 por extenso 2025 por isso, aos 14 dias por extenso dias do mês de novembro. Sabe por que é assim? Porque houve uma época em que o escrevente do cartório ganhava por rasa. Eu sei disso porque meu pai foi escrevente de cartório. Ganhava por rasa, ou seja, ele ganhava por linha. Então ele enchia a linguiça, porque quanto mais ele escrevesse, mais ele ganhava. Só tem um pequeno detalhe. Quando o Dutra assumiu a presidência da República em 1946, ele alterou isso. Então, desde 1946... já não precisava mais. Mas como o que estava em 46 aprendeu desse jeito, ensinou para o cara que veio depois dele, ninguém nunca se pergunta por que as coisas são assim. Então, as pessoas não se perguntam, como eu nunca me perguntei, por que tinha que ser à mão o diabo da ata de fundação? Por que tinha que ser numa folha de papel ao maço, não sei das quantas, e tinha que ser rubricada em todas as... Porque sim, porque a burocracia brasileira é assim, a burocracia é estúpida, e ela só cria encrenca. Pode até ter tido uma razão histórica em algum momento, a razão histórica deixa de existir e a tradição leva isso para frente, né? Essa coisa. Sim. Bom, então aí a gente criou a Associação Brasileira de Franchise. Só que antes de criar a associação, eu me juntei com um cara e a gente criou uma consultoria. Essa onde vocês estão hoje, ela já teve outros vários nomes antes. E era eu e um cara, fundamos isso aqui. Por quê? Porque a gente achava que um dia na vida o franchising ia chegar no Brasil e ia precisar de consultoria. Só isso, a gente achava. E a gente, quando criou isso aqui, a gente fez uma lista de coisas que a gente devia fazer para que o mercado brasileiro de franchise... Até recentemente eu tinha esse papel numa das mudanças de escritório. Se esse negócio está em alguma caixa em algum lugar, um dia ainda vou encontrar. Ele há de aparecer. Eu tinha esperança que eu mudei de apartamento recente, eu achei que ia aparecer lá. A ata apareceu, isso aí não apareceu. Mas eu escrevi à mão também. E eu criei o pomposo título de Criando o Mercado Brasileiro de Franchise. Arrogante pra cacete, prepotente, criando o mercado brasileiro. E aí eu listei 10 coisas que a gente precisava fazer. Chamei isso de um business plan. Eu não tinha noção do que era um business plan. Eu chamei de um plano estratégico, não foi nem um business plan. Eu chamei isso de um plano estratégico. Plano estratégico, não, eu coloquei 10 coisas que precisava fazer. Eu não disse como que eu ia fazer aquilo ali, com quais recursos, em quanto tempo. Porra nenhuma. Então eu estava lá, lançar um livro sobre franchising. Criar a Associação Brasileira de Franchising, criar seminários e cursos sobre franchising, criar uma coluna semanal num jornal de grande circulação sobre franchising, criar uma revista sobre franchising, fazer um evento internacional. A gente listou tudo ali que precisava fazer.
E eu brinco, né? Como tem aquela frase, como ninguém disse pra gente que era impossível, a gente foi lá e fez, pô. Porque na maior cara de pau, eu acho que hoje em dia talvez não tivesse mais essa cara de pau, porque hoje em dia tem o que perder, né? Naquela altura... Tinha nada a perder. E mais, não tinha rede social, não tem onde você podia passar a maior vergonha do mundo. O mundo era outro. Ninguém tinha câmera. Então, você podia passar a maior vergonha do mundo que não ficava testemunho algum, né? Eu falo, né? Outro dia eu estava brincando com alguns amigos da minha idade, falei, graças a Deus não tinha, porque você já imaginou o que nossos filhos, como é que a gente ia ter moral para dar bronca, as asneiras que a gente fez ao longo da vida, né? As bebedeiras que tomou, os vexames pelos quais passou. Pô, imagina se tivesse registro disso tudo. Graças a Deus não tinha. E como a gente não tinha o que perder, a gente foi lá e fez, cara. Foi lá e fez na maior cara de pau do mundo. E assim, passava a mão no telefone e ligava. E outra coisa que eu aprendi, que primeiro eu falei, o acaso tem uma importância enorme na vida da gente. Segunda coisa que eu devia ter dito, a importância do ambiente que você frequenta, né? Que se eu pensar, aquele escritório de advocacia onde eu trabalhei como estagiário, mero estagnário lá, né? Assim, pô, aquelas pessoas que estão lá, o Moshe Sendax, o Tunico Meyer, né? o Opsi, o incentivo que você teve para o mestrado. Assim, o ambiente que você frequenta. Eu ontem ainda postei uma frase que tem tudo a ver com isso, assim. A excelência contamina e a mediocridade também. Então você tem que tomar muito cuidado com quem está à tua volta, com qual é o ambiente que você frequenta. Né? Eu me lembro de uma frase que eu não consigo lembrar de quem é, mas assim, se você for a pessoa mais inteligente na sala, você está na sala errada, cara. Você não pode ser o cara. Você tem que estar numa sala onde tem gente mais capaz de você, claro. Gente mais experiente que você, gente que te puxa, gente que estimula você, que te provoca. Né? Eu fui agora fazer um curso em Harvard, aliás, presente do meu filho, que acho que é a pessoa mais generosa que eu conheço na vida. O curso é caríssimo, um negócio é absurdo. Ele me deu isso, me deu com o maior prazer e me deu ainda dizendo que eu investi na educação dele a vida inteira, tinha chegado na hora dele pagar a mesma moeda. Pô, isso é sensacional, pô. Sensacional. Ele falou, olha, eu ainda fiquei na dúvida se eu te dava um carro antigo, que ia te dar um trabalho do cão, ia viver quebrando, você ia viver no mecânico, ou eu te dava uma coisa que eu tinha certeza que você ia curtir, que era um curso de uma semana internado dentro da Harvard Business School. E é interessante porque o papel dos professores lá não é dar aula expositiva, é provocar a discussão e cutucar e ir a mais. E você responde, não, eu estou de acordo. Então, por que você está de acordo? Ou por que você está em desacordo? Por quê? Mas por que isso? Mas você analisou esse outro aspecto? E, pô, não sei o que, você viu o que ele falou lá? O que você acha? Como é que isso se... É um mediador. O cara fica te provocando para extrair o melhor que você tem. Então, eu acredito muito nisso, essa importância do ambiente que você frequenta. Eu tomo muito cuidado com quem me cerca e os ambientes que eu frequento, porque, de novo, mediocridade também contamina. Se você estiver num ambiente de gente medíocre, você será medíocre, você será levado a isso, né? Então, isso é muito importante. Então, a gente fundou a associação, criou essa lista de coisas que a gente tinha que fazer e saiu fazendo e conseguiu fazer isso. E as coisas depois foram tomando um rumo, porque eu, nisso tudo, eu estava criando a consultoria, criando a associação, mas eu ainda acreditava que eu ia ser advogado. Assim, porque, na minha cabeça, a programação é que eu tinha me formado em direito. Terceira grande lição, que se dane aquilo. Você vai mudar de carreira 3, 4 vezes na sua vida, cara. Você não... Né? Vocês já não estão mais na carreira que vocês escolheram, vocês são empresários, vocês não, exatamente. Né? Essa coisa, você vai mudando, você vai indo, e essa coisa, por isso que eu acho importantíssima essa coisa que eu prego e pratico, de você não parar de aprender nunca, porque você tem que continuar evoluindo. Eu também postei recentemente uma frase que também não é minha, mas que eu adoraria que fosse assim: você não desacelera porque você envelhece. Você envelhece porque você desacelera. Exatamente. Falei no almoço isso hoje, no Américo. Se você parar, se você não se provocar, se você não tiver... Eu tenho a felicidade de ser casado por quase 40 anos com uma mulher
que me puxa. E eu também puxo, sabe essa coisa assim? Eu tenho filhos que me puxam e me empurram, né? E que me estimulam. E um filho que vai me dar um curso desse que foi uma experiência absolutamente transformadora. Eu nunca passei por algo tão parecido, porque um curso desse, como eu fiz, tem algumas características interessantes. Como é um curso caro, e todo mundo que está lá, eu era a única exceção. Bom, eu era o único, eu era mais velho do que a grande maioria dos professores, né? Do que a classe. Uau. Meus colegas de classe eram pelo menos 20 anos mais novos do que eu. Acho que tinha um ou dois acima de 60, acima de 70 eu era o único. Os professores, só tinha um que tinha mais de 70, aliás, era o melhor de todos. O cara que vai fazer 75 anos de idade, dá pau em qualquer um de nós aqui. Mas uma coisa interessante que aconteceu lá, como o curso é caro, as empresas só matriculam caras que estão no topo ou têm um potencial absurdo para chegar logo no topo. Então, todos de um nível altíssimo, todos com um nível de inglês assim, muito próximo da perfeição, coisa e tal, e todos muito antenados. E a gente, antes de ir para lá, antes de embarcar, os caras mandam para a gente, nós tínhamos mais de 200 páginas de casos que não era ler, né? Eu conheço uma pessoa que disse, eu fui fazer um curso desse em Harvard, achei fraco, coisa e tal. Eu falei, mas você estudou? Os caras, eu fui lendo no avião. Não é lendo no avião, cara. Eu fiquei umas 3 semanas, inclusive uma semana que minha mulher estava fora do Brasil, e eu cheguei a estudar num sábado e domingo, assim, 8 horas no sábado, 8 horas no domingo, estudando preparado. Mesmo para chegar minimamente preparado. E lá o modelo é o seguinte, a sala era uma sala grande, nós só tivemos aula com a turma inteira, a primeira aula e a última, onde você colocou, eram 136 caras de 32 nacionalidades diferentes. Dividiam a gente em 2 classes de 68 e essas turmas de 68 eram divididas em turminhas de 8 que moravam na mesma ala. Uma ala muito engraçada, tem 8 apartamentos, um lounge muito bem equipado, com sofá, poltrona, mesa de reunião, quadro branco, impressora, copiadora, geladeira abastecida. Você, além de tudo, pode ligar para o concierge e pedir para te trazer vinho. Nós toda noite tomamos algumas garrafas de vinho discutindo. E você se reúne das 8 às 9 da manhã, todos os dias, para discutir os casos do dia. E você se reúne depois, de novo, das 8 até as 9h30 da noite, teoricamente, porque teve discussão nossa que foi até as 11h30 da noite, discutindo os casos daquele dia mais os do próximo dia. Então, você fica o tempo todo discutindo casos reais com gente de um nível altíssimo. E depois, quando você vai para a salona, com professores te provocando, que um dos meus colegas brincava assim, que eles lembravam aquelas estrelas da Broadway, sabe? Que tem que saber dançar pra cacete, tem que saber cantar pra cacete, tem que saber representar. Era assim, eram os caras que tinham um conteúdo absurdo. O mais fraquinho tinha sido sócio da McKinsey durante não sei quantos anos. O outro tinha sido presidente de banco de investimento. Os caras eram umas feras, assim, em conteúdo, uma didática absurdamente boa. E essa capacidade de engajar, de provocar, de puxar, de ficar estimulando a discussão. Porque uma coisa interessante, assim, no primeiro dia eu já te comunico, não existe resposta certa e resposta errada, porque são casos reais que tomaram uma direção, sempre no fim da discussão, te contam assim, neste caso aconteceu isso. E deu certo ou não deu certo? Mas podia ter acontecido outra coisa completamente diferente, porque ali você está tomando decisão como se fosse o executivo. Você pode tomar uma decisão em outra direção e, de repente, chegar no mesmo resultado por um outro caminho, né? Então, assim, é muito interessante. E quando você está com gente de alto nível, que é, de novo, o ambiente que te cerca, cara, você acaba extraindo de você o melhor. E o legal desse modelo americano que não vai ter aula repetida, né? A outra turma com o mesmo professor... Então, lá a gente se alternava, né? Tinha, sei lá, nós tínhamos 2 aulas de manhã, 2 à tarde. A primeira aula do nosso grupo era a segunda aula do outro grupo, assim, eram as mesmas aulas. E, de repente, você chegava a conclusões completamente diferentes. Não, e muito engraçado, você discutia aquilo. Teve um dia lá que a gente discutiu, né, no grupinho de 8. Pô, num dos casos, nós chegamos muito rápido a um consenso. Então, parecia óbvio, a resposta para esse caso é isso aqui. Aí você chega na classona
E o professor pergunta: quem acha que o cara tinha que ser promovido? Você levanta a mão com a mão segura, de repente você vê que tem 1/3 da sala está de braço levantado, mas 2/3 não. Quem acha que o cara tinha que ser demitido? Outro 1/3 levanta a mão. E quem acha uma terceira opção? Outro. Você fala, porra, como é que é tão óbvio que a resposta é uma só? E aí, no fim do caso, não é uma resposta só. Aí você discute falta aquilo. de consenso. Chega a um monte de caminhos. Às vezes você até muda de opinião. Você muda de opinião. Fala, Você estava absolutamente seguro, você muda de opinião. Mas é muito interessante esse processo meio de questionamento o tempo todo, porque, de novo, te puxa. E me trouxe... Eu precisei fazer um curso em Harvard para entender algumas coisas que são óbvias. Eu estou agora fazendo um curso online de liderança. Cheguei à conclusão, liderança é fundamental. Não é liderar, não é improvisar. Existe lógica por trás, existe uma ciência. Estudar liderança é fundamental. Eu chego à conclusão que os nossos currículos são uma porcaria. Eles não preparam a gente para a vida. O currículo escolar, desde criancinha, tinha que ter algumas coisas que nós não temos. Já tivemos até algumas delas no passado, mas não... Assim, eu até hoje não sei para que serve uma raiz quadrada de coisa nenhuma, porque isso para mim não mudou minha vida, não mudaria, mas ter tido aula de técnicas de vendas teria mudado minha vida. Com certeza. Ter tido aula de negociação, de oratória, de liderança, de oratória, né, de apresentação, noções de finanças pessoais poderiam ter mudado a minha vida, noções de nutrição podiam... Filosofia e lógica que eu tive no tempo que chamava colegial, lá o 2º grau, eu tive isso, eu tive filosofia e lógica. Fundamental, cara. Tem coisas que até hoje estão na minha cabeça, a forma de eu processar informações, que tem a ver com as aulas de lógica que eu tinha lá atrás. O mundo está hoje é mais defasado ainda. É muito ainda. mais isso, né? Você tem uma IA, você tem calculadora para resolver essas contas. É isso. Mas uma coisa interessante, eu estava outro dia ouvindo um podcast com o Walter Longo, que é um cara que tem falado muito de inteligência artificial. Eu gosto muito dele. Eu adoro o Walter. O Walter é um cara ótimo. Sensacional. A gente já se esbarrou várias vezes na vida, em vários momentos, em várias situações diferentes. E ele é um cara muito reflexivo, né? Ele pensa muito, ele é um pensador, né? E uma das coisas que ele disse é o seguinte: a inteligência artificial pode fazer um monte de coisa. Sabe o que ela não pode fazer? Ela não tem vontade, ela não pode querer. E querer é o que leva a gente para frente. Mas você tem que saber o que querer e como perguntar e como fazer. Isso é fundamental, essa coisa de você conseguir refletir sobre os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, os pontos fortes e fracos dos outros. Essa questão de estudar liderança, por exemplo, é alguma coisa que eu pretendo fazer para valer, sério. Tá tarde, está com 71 anos de idade, tua empresa tem quase 40 anos, agora que você vai? Agora que eu vou, agora, caiu minha ficha agora, eu vou fazer agora, do mesmo jeito que eu estou fazendo agora, um monte de outras coisas. Outra coisa que eu voltei convencido de que eu preciso fazer: você tem que ler 1 hora por dia. Pode escolher, eu costumo ler 3 livros ao mesmo tempo, assim, não precisa ser o mesmo livro, sobre 3 temas completamente diferentes. É mais ou menos junto, porque assim, cansa de um, pega o outro. Eu voltei a ler coisa que eu já li muito na minha vida, e nos últimos 10 ou 15 anos, por causa desta porcaria das redes sociais e não sei o quê, você fica lá correndo, você fica olhando aqui, vendo videozinho babaca, vendo um monte de gente discutir o Bolsonaro, o Lula, o Tarcísio, o não sei quem, porque o Zé Dirceu falou, porque o não sei quem... Porra, isso aí você não altera, a sua vida não muda por causa disso. Vai ler, né? Vai ler, cara, vai estudar, pega um livro sobre história, vai ler, vai a exposições de arte, cara, vai abrir tua cabeça, vai pensar. Então, eu voltei agora a pegar e me disciplinar e reservar 1 hora por dia para ler. Demais. Sim, sobre algum tema. Eu trouxe vários livros, inclusive dos professores, coisa e tal. Alguns a gente ganha, outros eu comprei. Você tem que fazer isso. Mas... eu estava muito afastado do aprendizado, eu diria para você. Eu estava muito mais no aprendizado prático, empírico, né? Porque como eu estou com gente como vocês o tempo todo...
aprendo alguma coisa com você, aprendo alguma coisa com você, aprendo alguma coisa com o taxista, né? Isso, sempre. Eu parei no caminho para cá para engraxar o sapato. Pô, e o engraxate falou duas coisas que eu falei, pô, cara, olha, puta, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, dá para aprender ali? Dá. Mas fazer um aprendizado estruturado é fundamental. Sistemático, cara. né? Sistemático. Olhar para isso como algo, Marcelo, inclusive para te manter a capacidade de raciocinar. Porque isso, a inteligência artificial, duas coisas, né? Ela não é inteligente, ela não é artificial. Ela é um sistema que faz correlações entre dados. O Walter Longo fala que ela deveria ser chamada de inteligência ampliada, que ela amplia o que você já tem. É isso. Você sabe que a inteligência artificial foi um nome dado na década de 50, porque esse troço não é novo. Não começou a inteligência ontem. artificial tem 70 anos, pelo menos, né? Tem a minha idade, mas ela começou e, na verdade, o cara que foi fazer uma apresentação qualquer para o alto comando do exército americano, eu já não lembro, eu tenho isso anotado em algum lugar, não consigo lembrar a cena exata, mas eu me lembro o seguinte, ele precisava criar um nome que fosse impactante. Claro. Que as pessoas... Então, falou de inteligência artificial porque ele tinha certeza que as pessoas iriam assistir. Mas a inteligência artificial, ela não é nem inteligente nem artificial. Ela é um sistema que faz correlações entre dados numa velocidade absurda e pescando dados... probabilísticos, número né? de fontes absurdas, mas se o prompt que você redigir, se o que você perguntar para ela for mal redigido, Ninguém sai do lugar. esse princípio vale... meu primeiro contato com informática, eu quando fui para Nova York fazer o mestrado, eu fui 2 meses antes e eu consegui um estágio num banco que ficava na Park Avenue, naquela altura era o 4º maior banco dos Estados Unidos. Depois se fundiu com outro, mas naquela chamava Manufacturers Hanover Trust, o Manny era o apelido do banco. E um belo dia, os estagiários receberam a comunicação seguinte: amanhã, era verão, um calor do cão em Nova York, amanhã vocês tragam casacos. Por que isso? Ponham na pastinha um casaco, vocês vão agradecer. No dia seguinte, colocaram a gente no departamento de cibernética do banco. Cibernética nada mais é do que o computador que ocupava um andar. O computador ocupava um andar, porque era um daqueles IBM de disco desse tamanho, coisa e tal. E o diretor da área era o único diretor do banco que não usava paletó nem gravata. Eu me lembro, ele tinha um cabelo completamente desgrenhado, barba, uns óculos. Ele seria o que hoje a gente chama de nerd, né? Naquela altura não tinha um nome para isso. Ele tinha uma camisa xadrez de lenhador e daquelas botas da Timberland amarelas e jeans. Era o único cara que não usava terno. Era o antimodelo de diretor de banco. Ele também ficava fechado ali dentro, ele não saía dali. Aquilo, por que a gente teve que levar casaco? Aquele andar era mantido a 16 ou 17 gelado, graus, porque senão aquela porcaria pegava fogo. Né? Era tão simples assim. E ele falou, e olhou para a cara dele, aquela cara da gente era um ponto de interrogação, né? Ele explicando. Ele falou, bom, eu estou entendendo o seguinte, vocês não são da área, vocês são de outras áreas do banco. Ele não sabia nem direito quem estava ali, mas vocês são de outras áreas. Nós aqui dependemos das informações que vêm de vocês. Então eu vou dar para vocês a única informação que vocês não podem esquecer. Foi lá num flip chart e escreveu SISO. Isso é tudo que vocês têm que memorizar. Nunca mais esqueçam. Eu nunca mais esqueci. Isso faz quase 50 anos e eu não esqueço, cara. E aí um gaiato qualquer pergunta, o que quer dizer SISO? Ele é muito simples. Shit in, shit out. Se você abastecer o computador com merda, vai sair merda numa velocidade muito mais rápida, numa quantidade muito maior que qualquer um de vocês pode fazer. Então, você tem que abastecer com a informação certa. Você tem que saber fazer a pergunta certa. Isto continua válido até hoje. O cara resumiu a engenharia de prompt em 4 letras. É isso aí. Você tem que fazer assim. Né? 40 anos atrás. Eu vejo gente aqui fazer prompt e diz, a resposta que veio não foi boa. Não tá boa. Aí eu vou olhar um prompt de 3 linhas. Outro dia eu redigi um prompt de 2 páginas. Aí vem uma resposta do cacete. Veio a resposta que... Mas eu tive que pensar. E o Walter é um que fala muito isso. Ele fala da extensão vocabular que nós temos e que os mais jovens estão perdendo exatamente porque não leem. Inclusive, né? tem um estudo que fala que um jovem americano de hoje tem 40% menos extensão menos vocabular. do que o da década de 70. Sim.
Sim. Então, o que É só acontece? gíria E a abreviação. E a abreviação. E o que ele diz é o seguinte, e desconhecimento mesmo de palavras, ele usa inclusive um exemplo só para... Ele gosta das coisas que são sonoras, né? O Walter tem uma coisa engraçada, mas ele diz assim, se você não souber a diferença entre afrontar, defrontar e confrontar, você está ferrado, você não consegue redigir um prompt legal. Você tem que saber usar as palavras. Você tem que saber... Pô, e assim, isso é sensacional. E aí, bom, né? Porque nós velhos passamos a ter utilidade, né? Porque, na verdade, é isso. Você, com a inteligência artificial, você não precisa saber as respostas, mas você precisa saber fazer as perguntas. Você continua tendo que saber fazer as perguntas. Claro. E depois interpretar as respostas e aprofundar com mais perguntas até você chegar em alguma coisa. É 100% confiável? Não. Até porque as fontes não são 100% confiáveis. Né? Mas ajuda bastante. Eu outro dia fiz uma pesquisa sobre a Xerto Consultoria e saiu lá que a gente foi fundado em 1988. Nós fomos em 86. Quase lá. Mas o resto estava mais ou menos ok. Mas isso estava errado. Não tem problema. Corrige esse dado e daí para frente vai mudando. Marcelo, né? Você falou de você como aluno agora, o curso que você fez nos Estados Unidos. E a Xerto tem um papel... incrível de cultura também, de educação. De educação, né? Tem. E o Hugo aqui somos Vocês são ex-alunos. da Franchise University, Exato. que está agora com a turma 85. A né? equipe nossa da DVI, de consultores, também Todo mundo já passou por cursos todo aqui. ano Sim, passa sim. E a gente acha incrível o trabalho que vocês desenvolvem ali. E você sabe que há muitos anos eu falo assim, turma que vem não vai ter nenhum interessado. Na verdade, quando a gente desenhou esse curso, eu era o mais otimista, eu achei que iria ter 8 turmas, a Franchise University. Você não está só preocupado em aprender, você está muito preocupado em ensinar os outros sobre isso. Até porque eu acho que você aprende muito quando você... Assim, cada vez que eu vou montar uma aula, uma palestra, ou vou escrever um artigo, eu tenho que estudar aquele assunto um pouco. Então, você acaba aprendendo muito mais e eu tenho que encontrar uma forma de exprimir aquilo que eu quero exprimir. Então, isso te ajuda, vai gerando mais vai gerando mais sinapses, você vai ficando uma pessoa menos burra, né? Quando a gente esteve aqui, né, Hugo, para fazer o curso, vindo para cá, eu lembro, eu e o Hugo conversando, a gente até com certo, será que o curso vai ser legal? Será que uma semana, a gente cheio de coisa para fazer em Ribeirão. E foi fora de série. E foi um curso que... Mudou o jogo. Mudou muito o nosso jogo. Eu tenho ouvido uma expressão das pessoas que fazem um curso assim, que eu acho interessante, porque é a mesma que eu uso para falar do curso que eu fiz em Harvard. Eu fui para Harvard, eu fui no avião falando assim... Pô, pior época do ano para eu estar viajando, não era para ir agora, tô cheio de coisa para fazer. Será que vai valer a pena sentar lá numa sala e ficar discutindo casinho? Pô, será que isso vai me levar a alguma coisa? E eu tenho usado a expressão, esse curso para mim foi transformador. E eu escuto muito das pessoas que fizeram Franchise University, de que a Franchise University foi transformadora na vida delas, mudou a perspectiva delas. Não, inclusive para os nossos consultores, né? Demais. A gente escuta aí de network, conhecemos um monte de gente legal. Muito legal. Hoje o Câmpora trabalha conselheiro de vocês, o Américo, coisa e tal. Um cara que tem uma energia incrível, tá fazendo um trabalho incrível. Não, e é muito engraçado porque tanto o Américo como o Fernando Câmpora, e é engraçado porque isso acontece com todos nós sócios aqui. Nós somos 7 sócios na Xerto, né? E tem equipe toda, coisa e tal, mas são 7 sócios que sentam em volta da mesa para tomar decisão. E cada um de nós tem um perfil completamente diferente do outro, cada um de nós é motivado por coisas diferentes, mas os valores são iguais. É isso incrível, que é interessante. né? A visão de mundo é diferente, os valores são iguais. E a gente Marcelo, percebe como vocês são diferentes. Não, e assim, completamente diferente. Não, se você quiser motivar alguns deles para alguma coisa, o jeito de motivar é completamente diferente. Você precisa saber o perfil de cada um, porque assim, o Fernando se motiva por desafios. É óbvio que ele se motiva por desafios. O Américo se motiva com elogios, com amizade, com carinho, com não sei o quê. A Filomena se motiva com dinheiro. É uma coisa muito engraçada. E o Marcelo? O Marcelo gosta de expandir horizontes, tanto os próprios como dos outros. Assim, se for alguma coisa que você me provoca, assim, eu vou aprender alguma coisa nova, vou ver alguma coisa, vou ter uma experiência nova. É muito engraçado. Eu tenho amigos que vão ao mesmo restaurante todo sábado, sentam na mesma mesa
e não precisa nem fazer o pedido, porque o garçom já sabe o que eles querem. Vai trazer a mesma bebida. Eu quero ir cada vez num restaurante diferente. Quando eu vou no mesmo restaurante, eu quero experimentar um prato diferente. Eu quero experimentar tomar um vinho que eu assim nunca também. tomei. Amigo aqui é mais... Se o restaurante é bom, pô. E de novo, não tem certo... Mas todo sábado eu vou. Ô, Hugo, você vai de novo pedir esse prato? Mas, Fernando, e não tem certo, não tem errado. Não tem, são características diferentes. Então, o Américo é... A minha esposa o Américo é melhor do que o mesmo Fernando, prato. ou o Fernando é... Não, eles são diferentes. Assim, o jeito de falar com eles é diferente. Então... Isso tem a ver, inclusive, com liderança, é você entender... Que cada um se motiva como é que você de um conversa jeito. com cada um? Para levá-los na mesma direção, né? Como é que você conversa com cada um? Você tem que falar na língua que a pessoa entenda. Não adianta falar numa língua que ele não entende, né? Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta. Conte-me. Sim, a história que você conta aí é maravilhosa e... Cara, não tem ninguém que é, no mínimo, ator... e testemunha ocular desse processo do franchising brasileiro como você. Tem que ter alguma vantagem em ser mais velho. Hugo, tem que ter alguma coisa de bom em ser velho. Mas muitos envelheceram e nada fizeram. Velhice não é sinônimo de sabedoria, essa é uma verdade. E, cara, o franchising brasileiro, né, passou por várias etapas, ele amadureceu muito. E ainda tem muito para amadurecer. Tem muito para amadurecer. Segmentos que... inicialmente ninguém imaginou que pudessem ser franqueáveis, se mostraram viáveis. A área de serviço entrou no franchising, saúde entrou no franchising. Queria que você tirasse uma foto rápida e me dissesse assim, como é que você vê o franchising brasileiro hoje? Como é que você vê... como ele está hoje. Como ele está hoje, né, em termos de maturidade, em relação ao franchising mundial, para onde ele pode ir. E assim, como é que você vê... eu vou chamar dessa maneira, porque talvez pode ter sido um dia meu ponto de vista. Como é que você vê a entrada de setores menos tradicionais? Varejo, alimentação, vestuário, cosmético. Como é que você vê a entrada de setores menos tradicionais no franchising, como por exemplo o nosso, que é setor de saúde, mas é um setor de odontologia diagnóstico. De diagnóstico, né? Cara, ninguém nunca tinha franqueado isso, né? E com certeza você vai ter outras histórias. Cara, nunca ninguém franqueou aquilo e tal, e deu certo. Mas assim, isso é um pouco de pilar de amadurecimento, um pouco de pilar de inovação. Sim. Como é que você vê isso no franchising hoje? Me fala um pouco disso, cara. Bom, falar como eu vejo o franchise como está hoje, eu vejo que ele amadureceu muito, ainda tem um caminho a percorrer, sem dúvida. Sempre tem. Todos nós sempre temos como evoluir. O lema aqui nosso na Xerto é 1% melhor a cada dia, todos os dias. Então, esse 1% por dia... Uma coisa interessante, né? Eu nunca tinha parado para fazer o cálculo matemático. Se você pegar alguma coisa e melhorar 1% a cada dia, no final de um ano, você está 37 vezes melhor do que você estava no primeiro dia. Não é 37%, é 37 vezes, é 3.700%. É uma coisa absurda, né? Que é isso aí. Então, você tem muita condição de melhorar sempre, melhorando um pouquinho. Eu acredito cada vez menos em altas revoluções, mas eu acredito muito em evoluções. De vez em quando vem uma revolução, como essa coisa da inteligência. Não precisa, mas potenciação é importante. Potenciação precisa, né? Não, e você precisa assim, saber que vai evoluir e está evoluindo. Mas já atingiu um grau de maturidade. Eu vou contar para vocês o seguinte. Quando a gente começou a Franchise University, 30 e tantos anos atrás... faltavam referências aqui no Brasil. Então, a gente pegava os alunos que terminavam a Franchise University, a gente fazia menos turmas, coisa e tal, e a gente fazia o seguinte, oferecia assim, quem quiser pode pagar, evidentemente, e a gente levava para uma viagem para fazer visitas de benchmarking, como a gente chamava, a empresas franqueadoras americanas, porque não tinha muita referência aqui no Brasil. Então, a gente ia para os Estados Unidos e passava lá uma semana, 10 dias, visitando 5, 6, 8, 10 empresas franqueadoras, dependia do roteiro que a gente montava, quantas estavam na mesma cidade, né? Às vezes dava para visitar uma de manhã, outra à tarde. Que legal. A gente ia visitar isso. E a gente chegava nas empresas franqueadoras, olhava para aquilo e falava... Uau! Eu me lembro a primeira vez que eu entrei numa consultoria de franquia nos Estados Unidos.
E eu olhava para aquilo e falava, meu Deus do céu, será que um dia a gente vai conseguir fazer isso? Nós aqui nos rudimentos, começando... Puta, os caras, olha como eles fazem, meu Deus do céu, coisa e tal. A última vez que eu fui a esta mesma empresa, eu olhei e falei, mas ainda estão fazendo desse jeito? Esses caras não evoluíram, não mudaram? A mesma coisa acontece hoje, a gente vai em empresas franqueadoras lá, tem algumas super inovadoras, mas não tem nada que não esteja sendo feito aqui, muitas vezes melhor. Se você olhar o trabalho da Associação Internacional de Franchise, que eu admiro muito, respeito muito, fui representante especial deles no Brasil enquanto o cargo existiu. Ele existiu durante, 2, 4 anos. Fui eu o único representante que eles tiveram aqui no Brasil. Tenho o maior respeito por eles. Mas, sinceramente, o trabalho da ABF é muito melhor. A ABF evoluiu muito mais. Até porque o Brasil é desafiador. Isso Brasil mostra é maturidade. Maturidade, evolução, crescimento, capacidade de superar, representa resiliência que a gente é obrigado a ter. Aqui as coisas têm que ser construídas meio na marra e você muitas vezes tem que trocar a turbina com o Boeing voando. Sim. O brasileiro é mestre em civilismo. A gente se vira desde sempre. A gente aprende a se virar aqui. Então, assim, eu diria que assim, chegamos num estágio muito avançado, chegamos num estágio bastante maduro e, inclusive, algumas encrencas que aparecem aí na mídia são fruto disso. Isso significa que assim, a expansão cresceu e aprendizado. Vamos aprender. Claro. Deu um problema com a Cacau Show. Como é que outros franqueadores podem evitar o problema que ocorreu? O negócio ali? dá certo e dá errado. E numa rede, que você pega esse caso da Cacau Show, uma rede com 4.000, não sei quantas franquias, se não tiver 200 infelizes, insatisfeitos ali, tem alguma coisa errada, porque estatisticamente vai ter. Se você pegar dentro da Xerto, eu posso apostar que nesse momento tem um funcionário insatisfeito com alguma coisa. Em qualquer negócio. Eu disse alguma coisa, ele ficou bravo. O NPS de 100%... Não dá, existe, né? Mas não existe em lugar nenhum. Nem com filho, nem com mulher, nem ninguém. com cachorro. Muitas vezes fora do franchise a insatisfação ainda é muito maior, né? Só não é medido. Porque não é medido. Então, assim, eu diria para você que nós estamos num estágio bastante avançado. Eu diria que essa coisa de, inclusive, de novo, por necessidade, muitos segmentos aqui que não são franqueados lá fora, aqui são. Nós temos uma razão adicional. Tem várias razões para o franchising ser o que é no Brasil. Primeiro, essa extensão continental, com necessidade de consumo muito parecidas, mas com necessidade de pequenas adaptações locais, coisa e tal. E nós temos uma outra questão aqui, que é um maldito sistema tributário que estimula a gente a ficar pequeno, né? Assim, se você crescer aqui, você é penalizado. É o sistema tributário mais burro do planeta, porque estimula o empresário a ficar pequeno. Sim. Mas como ele é assim e a gente não consegue mudá-lo, pelo menos por enquanto, o franchising resolve, porque uma operação que própria seria inviável em determinados mercados, porque estaria enquadrada no regime tributário ou do lucro presumido ou lucro real. No simples ele é ótimo. No simples ele é viável. Principalmente se o gerente for o próprio franqueado. Então o próprio dono faz o papel de gerente, não precisa pagar o salário do gerente. O filho cuida do estoque, a filha cuida do caixa, coisa e tal. Então a franquia tem essa vantagem e por isso é que ela se dá tão bem no Brasil. E outra coisa, não é só a franquia. Você tem hoje ferramentas do mundo das franquias sendo usadas em outros segmentos para beneficiar, para melhorar a padronização. Porque uma das coisas que uma franqueadora faz é orquestrar de uma maneira muito padronizada, muito disciplinada, um conjunto de CNPJs diferentes. Né? Claro. E por que não usar essas ferramentas num negócio que não tem nada a ver com franquias? Nós aqui já fizemos manualização de canteiro de obra de grandes construtoras. Sabe assim, é a mesma coisa. O que a gente fez? Desenhou junto com o cliente o que é um canteiro de obra ideal e depois criamos ferramentas que permitam replicar este padrão em todos os canteiros de obra daquela... Então não precisa ser franquia. Está manualizado. Manualizado, coisa e tal, vídeos com checklist, com isso aí. Do mesmo jeito que a gente faz numa rede de franquia, você faz com isso aí. Nós temos clientes aqui que crescem ao mesmo tempo com franquias, operações próprias, sócios operadores e outras formas de expansão juntos. Hoje em dia é cada vez mais comum você ter um mix de canais de expansão. O objetivo é ocupar o mercado de uma forma estruturada e com segurança. Ponto, é isso. Agora, qual é o caminho para chegar lá?
nós vamos dosando de acordo com cada mercado, cada parceiro, cada cliente, né? Tudo mais. Marcelo, e as empresas, eu sinto que tem uma sensação nessa do franchising, assim, talvez, em alguns segmentos, talvez. As empresas parecem que têm medo de crescer, né? Quando você fala pro cara, olha... Você acabou de falar, olha, o franchising é uma das ferramentas que permite que você ocupe mais. Você tem mais, outras, pode. Ocupe mais. Mas o cara tem medo de crescer. Vai crescer, vai dar alguma coisa errada aí, hein? Você sabe que tem uma coisa interessante até, porque a gente vê, inclusive, principalmente quando você fala para crescer para fora do Brasil, existe uma coisa que o Nelson Rodrigues chamava de complexo de vira-lata. Ele dizia que o brasileiro tem complexo de vira-lata. Sim. Ele se acha inferior, ele se acha, não, isso não é para mim, não, eu não vou conseguir, coisa... Para mim é completamente o meu jeito de ver, e eu sei que o de vocês também, é o seguinte, vem uma coisa assim, recentemente veio um cliente, um prospect, vocês já fizeram algum negócio nesse segmento? Nunca trabalhamos nesse segmento. Mas vocês são capazes? Somos, claro que somos. Eu já fiz coisa mais difícil que isso. Nós já fizemos coisa mais difícil que isso. Como faz isso exatamente? Ele falou, mas como você vai fazer? Eu falei, como eu vou fazer? Eu não sei. Mas eu vou juntar com um bando de gente inteligente que tem aqui dentro, cada um com suas características, e nós vamos achar 1, 2, 3 ou 5 jeitos de fazer o que você quer, cara. E se a gente não conseguir fazer, nós te devolvemos 100% do dinheiro, acabou. O risco para você é zero. Mas, sinceramente, vai ter jeito. Eu sei que tem. Qual é, eu não sei. Mas eu sei que se eu puser as cabeças que tem aqui dentro, com a vontade que tem aqui dentro, cara, nós vamos achar a solução. Incrível. E estamos achando. Assim, não tem... Eu não enxergo essa dificuldade, mas muita gente... vou crescer. Aí eu vou ter que aumentar, não sei o quê. Aí eu vou ter que ter mais equipe. Mas aí não sei o quê. Aí eu vou correr risco. Nós também... O Brasil é um país que... Ele também não estimula a gente a correr riscos. Porque, como dizia o Joelmir Betting, que era um jornalista dos bons do passado, aí, ele dizia que no Brasil... nem o passado é previsível. Exatamente. Então é muito difícil prever, e aí de repente você vê a economia sendo tocada por gente que não entende economia. Claro. Então você realmente fica... E aqui no Brasil o melhor negócio do mundo é ser banqueiro, né? Ter banco. Aqui. Claro. O Brasil, os Estados Unidos... Aliás, você botou um pulso sobre isso hoje, né? Você viu, entre as 10 empresas, as 10 maiores dos Estados Unidos não tem nenhum banco. Entre as 10 maiores do mundo não tem nenhum banco. No Brasil, entre as 10 maiores do Brasil, 5 são bancos. Olha, tá bom, cara. na China também são 2 ou 3, não é uma situação exclusiva do Brasil. Mas você vê que no Brasil, ser banqueiro é muito interessante. Isso. Por quê? Porque o próprio governo é uma tomadora, é país de rentista. Então, eu acho assim, sinceramente, que o que salva o Brasil, tem 2 coisas que salvam o Brasil. Uma é o bom humor e a outra é o empreendedorismo. São as 2 coisas que salvam esse país. O empreendedor, toda cidade deveria ter na praça principal uma estátua ao empreendedor, sabe assim? Do mesmo que na Europa você tem o soldado desconhecido, coisa e tal. Aqui tinha que ter um empreendedor, porque, cara, ser empreendedor nesse país... Não é parabéns para nós que somos, porque é duro. E aí você assiste a novela da Globo e sempre o vilão é um empresário, ou a vilã é um empresário. Sempre o pobrezinho, o coitadinho é o cara honesto e o vilão não deixa que ele namore a filha, mas no fim o bem prevalece sobre o mal. Mas isso é de longa data. É deseducativo ao extremo, assim. E, cara, uma coisa incrível, né? Os negócios que estão sob o formato de rede, que comumente são franquias, eles estão mais protegidos, né? A taxa de mortalidade é muito menor. Mais baixa, é muito menor. Por razões óbvias. Primeiro, porque você tem alguém que parou para pensar naquilo, alguém que tem experiência. Então, cada um dos caras que entra ali não tem que reinventar a roda. Eu comparo muito com você sair daqui para ir para qualquer lugar em Santana, que é um bairro que eu conheço pouco. Uma eu ir tentando achar eu acho que é por aqui, acho que aqui, acho que nessa avenida eu tenho que virar à esquerda. E a outra é você ir com o Waze, que te diz exatamente onde você tem que virar, exatamente onde, sabe assim, qual é o percurso que está demorando. Você nem presta muita atenção e você vai chegar. Você vai chegar, você chega em lugar. Então é a mesma coisa, quando você compra uma franquia, você investe numa franquia, você recebe tudo mais ou menos mastigado. Não quer dizer que você não vá tomar decisões, você toma decisões. Aliás, outro dia eu fiquei absurdado com o número e fui checar, e é isso mesmo. Assim, cada um de nós toma conscientemente cerca de 35 mil decisões por dia.
Por dia? O tempo todo, por dia. Um ser humano absolutamente comum toma 35 mil decisões por dia conscientes, fora as decisões inconscientes. Mas você toma. Então, tomar decisão nós estamos tomando o tempo todo. O franqueado também vai tomar uma série de decisões, ele vai correr riscos, ele vai arcar com consequências. Mas você tem um caminho, é como se você estivesse andando numa corda bamba, mas tem uma rede de proteção embaixo. Então, se você tiver alguma dúvida, você tem para quem perguntar. Tem alguém te chamando, tem alguém, né? Olha, vem para frente. cá. Tem não só o franqueador, mas os outros franqueados da rede que já passaram pelo que você está passando. Nossa, essa base de conhecimento e podem compartilhar importante. conhecimento. Então tem isso também. A rede de franquias, como qualquer rede bem estruturada, é uma rede que se retroalimenta do conhecimento. O poder da rede é muito forte. É fundamental, é fantástico. Fora poder de barganha, fora a questão de imagem. Eu vou dar mais certo usando a marca DVI ou criando um negócio igual de vocês do zero e chamando de Marcelo? Pô, claro que DVI vai dar Marcelo, mais certo. Marcelo, a gente teve um treinamento, até o Américo conduziu esse treinamento. E teve um dos nossos franqueados fez um depoimento muito legal que vai de encontro com isso que nós estamos conversando. Ele falou o seguinte, o Rafael, até mandar um abraço para ele, tenho certeza que ele vai assistir. Vai né, assistir, lógico. Ele falou, cara, no começo, quando eu virei franqueado, eu queria questionar tudo a franquia. Então assim, por que isso é dessa cor? Por que vocês mandaram fazer isso assim? E ele ia questionando. E ele falou, teve um momento que eu falei, cara, os caras estão dando tudo pronto para mim. Eu não preciso pensar nisso mais. Eu vou pensar em outras coisas. Hoje ele é um franqueado que está na 9ª unidade, né? É um multifranqueado. É um case de sucesso. Ele pode se dedicar àquilo onde realmente faz diferença. Exato. Ele pensar diferente, ele fazer diferente. Eu gravei junto com a Faculdade Exame um curso sobre como investir numa franquia, né? Um tempo atrás. E eu propus, e eles toparam, da gente inserir, além das aulas, uma entrevista que eu fiz com 2 multifranqueados do Boticário. Eu peguei 2 multifranqueados do Boticário, a Roseli e o Eric. Um tem 42 ou 45 franquias, o outro tem 20, não sei quanto, 27, 28, sei lá, nem lembro mais os números, mas eles têm várias unidades franqueadas do Boticário, cada um deles. E eu perguntei para eles assim, vocês nunca pensaram em dar tchau pro Boticário e transformar isso na Eric's Perfumes ou Eric's Cosméticos ou coisa e tal? Eu disse, para quê? O Boticário é bom paca no que ele faz e nós somos muito bons no que nós fazemos. Agora, o que nós sabemos fazer bem? Nós somos bons operadores de loja. Então, o Eric ainda falou, eu sei escolher um ponto para a loja, talvez até melhor do que o Boticário. Eu sei formar uma equipe, treinar e motivar uma equipe, talvez até melhor do que eles. Não sei formular produto, eu não entendo nada de logística, eu não sei montar uma campanha de marketing. Cada macaco no seu galho, né, Deixa eles fazerem o que eles fazem bem feito e eu sigo as regras e não questiono. Porque, a não ser, eu sou chamado, inclusive, faço parte de comitês onde o papel é questionar, o papel é trazer ideias novas. Tem um canal para isso, mas ficar discutindo por discutir, porque eu não acho nada. Os caras já montaram 4 mil lojas no mundo. Por que eu vou achar? Eu que estou montando a minha primeira, eu tenho que achar alguma coisa, né? Fica quieto, segue o padrão, né? Isso eu aprendi com um cara genial que morreu recentemente, um irmão, assim, que era o Peter Rodenbeck. O Peter foi o cara que trouxe o McDonald's para o Brasil. Depois ele trouxe o Outback. E ele e a mulher dele, que também já morreu, trouxeram o Starbucks. Quer dizer, esse cara, alguma coisa ele entendia de negócio, né? Quando ele trouxe o Outback, ele já tinha toda a história de sucesso do McDonald's. Ele tinha vendido o McDonald's, a parte dele, coisa e tal. Ele tocava o McDonald's do Rio para cima. Quando ele vendeu, eles fundiram, criaram um McDonald's só no Brasil inteiro. E o Peter, quando ele abriu o Outback, ele seguia as regras do Outback. E o Outback, naquela altura, era uma coisa muito engraçada. Ele não abria para o almoço, só abria para o jantar. No mundo inteiro, ele só abria para o jantar. Eu falei, Peter, você sabe que tem espaço para abrir no almoço aqui? Eu falei, eu sei. Então abre, briga com os caras. Ele falou, não. Eu aprendi o seguinte, Marcelo, eu vou jogar de acordo, e ele era gringo, né? Eu vou jogar de acordo com as regras dos gringos. Jogando de acordo com as regras deles,
eu vou colocar pelo menos 2 lojas minhas entre as 5 principais do mundo. Aí os caras têm que me chamar para conversar. Quando eles me chamarem para conversar, para me elogiar, coisa e tal, eu vou dizer assim, posso pedir uma coisa para vocês? Será que eu posso abrir sábado e domingo, eu posso abrir para o almoço? Aí eu vou abrir e vou mostrar para eles que fatura muito mais e que lucra muito mais. Daí eu vou pedir licença para começar a abrir na quinta, sexta, sábado, domingo. Até o dia que eu vou abrir o... E depois você sabe o que vai acontecer? Eles vão abrir para o almoço no mundo inteiro. Porque eles não são burros. E assim que foi. E foi exatamente assim. Ele falou, mas eu não vou discutir quando eu estou abrindo a minha... Eu ainda não provei do que eu sou capaz, pô. A história que eu tive com o McDonald's foi o McDonald's. Agora eu preciso provar para eles que eu sei tocar e que eu sei tocar de acordo com a regra deles. Mas que eu tenho um jeito melhor de tocar. Mas primeiro, para provar que eu sou melhor do meu jeito, eu preciso mostrar que eu sou bom paca no jeito deles. E foi isso que fez, foi isso que aconteceu. Isso é uma lição de vida, cara. Isso é uma lição de vida. Que você fala, aula. Pô, assim, o Gregory Ryan, que foi o cara que quando juntaram o McDonald's inteiro, ele assumiu o Brasil inteiro, foi o cara que era meu colega na Associação Brasileira de Anunciantes, era meu colega na diretoria lá. E um dia eu tive uma aula com ele sobre concorrência, que foi a melhor aula de concorrência que eu tive na minha vida. Né? Eu fui lá conversar com ele por um outro assunto, e lá pelas tantas eu falei, ô Gregory, me conta uma coisa, quem é o principal concorrente do McDonald's no Brasil? E eu queria ver se ele respondia, quem era Habib's naquela altura, Bob's, quem é? Ele falou, não dá para responder essa pergunta de você. Eu falei, você está fugindo de dar uma resposta. Isso era anos 80? Ele falou, isso era anos 80. Final dos anos 80, começo dos anos 90. Ele falou, não dá para responder, Marcelo. Não dá para responder Brasil. Vamos fazer o seguinte, deixa eu pegar o mapa de concorrência dessa loja que está aqui embaixo de nós. Nós estamos aqui na Avenida Paulista e tinha uma loja embaixo, na esquina da Joaquim Eugênio de Lima com o Paulista. A loja está lá até hoje. O escritório dele ficava em cima, naquele prédio ali, que é da Savoy. E aí ele pegou o mapa de concorrência da loja e falou, pô, essa loja aqui embaixo, por exemplo, os concorrentes dela são o seguinte, tem 2 carrinhos de pipoca na frente do Cine Gás. Gringo, porra, para com isso. Carrinho de pipoca é concorrente do McDonald's? Ele falou, então deixa eu te explicar como é que o McDonald's vê concorrência. Nós disputamos, não é market share, é share of wallet, conceito espaço na carteira. Esse conceito começou a ser falado há pouco tempo, mas ele já tinha... É a share of wallet, que é espaço da carteira do cara, né? E share of stomach, que é o espaço no teu estômago. Então acontece da seguinte maneira, deixa eu traduzir para você. Tá chegando perto da hora do almoço, teu estômago começa a roncar porque tem um buraco dentro dele que está vazio, né? E você tem na carteira um valor X que você está disposto a comprar alguma coisa para preencher aquele buraco. Qualquer negócio que consuma esta grana e preencha aquele buraco... É seu concorrente. É meu concorrente. É meu concorrente, cara. Então, assim, você tem que entender, muitas vezes... Eu custei para entender, por exemplo, aqui na Xerto. Houve uma época em que eu estava convencido de que todo cara que vinha aqui pedir uma proposta e não fechava com a gente, estava fechando com alguma outra consultoria. Então, pô, nós estamos perdendo aí... sei lá, de cada 10 propostas fechava 3, nós estamos perdendo 7 para outras consultorias, cara. Pô, então tem alguém maior que nós, tem alguém que está... Aí um belo dia nós resolvemos ir atrás e fazer realmente, dar um trabalho do cão. Fizemos isso durante algum tempo, depois não fizemos mais, porque dá muito trabalho, custa dinheiro, toma tempo e tal. A gente foi atrás e nós descobrimos que mais de 90% das pessoas que não fechavam com a gente, não fechavam com nenhuma outra consultoria. Ou tentavam fazer sozinhas, ou desistiam do projeto. Portanto, meu maior concorrente não são as outras consultorias. Meu maior concorrente é a gaveta. Então, quando você entende quem é teu concorrente, você muda. Para de gastar dinheiro tentando brigar com quem não está brigando. Você não está atingindo esse. A coisa que você tem que usar é outra. Então, entender quem é teu cliente e entender quem é teu concorrente muda o jogo. É fundamental. Entender, assim... Não é que produto você vende ou que serviço você vende, mas qual problema você resolve é fundamental, cara, porque muitas vezes você vai descobrir que teu concorrente provável não vai vir do mesmo segmento que o teu, vem de outro segmento que resolve o mesmo problema ou realiza o mesmo sonho. Cada vez mais, né? O próprio Walter fala isso, assim,
Você hoje você tem que saber, não é em que negócio você está, você tem que saber qual é o sonho que você realiza. Exato. Ou ajuda a realizar, né? Exato. Então, assim, Marcelo, eu gosto de franquias, né? Ele é um baita de uma... Ele precisa ser uma máquina de transferir conhecimento, Sim. senão a rede sim, senão não para de pé. não para de pé, a rede não cresce, né? Não se estrutura. E ele precisa ser um negócio de motivar pessoas. E ele precisa ser um negócio de inovação. Porque, como você falou, o mercado brasileiro é muito competitivo, tem pressões competitivas de todos os lados, né? E exige que as empresas se reinventem continuamente, diariamente. Cara, você tem uma história invejável, né? Essa expressão é recente, mas é muito claro quando você conta a tua história. Você é um lifelong learner, né? Desde sempre. Isso está dentro disso, não vem de fora, isso está dentro de mim. Né? Uma coisa assim, eu não tenho controle sobre isso. Não, que bom. É assim. É assim. Não sei, só sei que foi assim. É né? assim. E, cara, você acha que essa coisa quase que indivisível que existe entre Marcelo Scherto e franchising no Brasil tem a ver com essas duas características que o Marcelo tem e o segmento de franchising tem? Cara, primeiro eu não me Quem nasceu primeiro aí, o ovo ou a galinha? Primeiro eu não me sinto com essa bola toda, não. Deixa eu admitir eu tô aqui. Primeiro eu tô eu quase questionando se isso é não. uma coincidência, porque esse é você, é muito claro. Mas Quanto que o franchising te deu disso e quanto disso você deu pro franchising, cara? Eu não consigo saber. Mas assim, uma coisa que eu tenho certeza assim, é que eu tive muita sorte de estar no lugar certo na hora certa, quando essa onda estava estourando. Eu ajudei ela a estourar, mas ela ia estourar de qualquer jeito. Cara. Se não fosse naquele momento, seria... Eu digo sempre assim, a fundação da Associação Brasileira de Franchising. Tá bom, fui eu que propus, mas se não fosse eu, 1 ano ou 2 depois, alguém ia propor. Sabe assim, o mercado caminha para determinadas coisas. No mercado não existe vácuo. Essa é uma coisa importante. Se tiver um espaço vazio, alguém vai ocupar. Ele será ocupado. Se não for ocupado naquele instante, será algum tempo depois. Mas ele vai ser... Se você estudar a história, você descobre que assim, alguns episódios ocorreram, mas se não tivesse sido naquele momento, teria sido... Se não fosse... Mas quem está preparado protagoniza primeiro, né? Bom, não tem dor. E assim, isso eu acredito muito. É o seguinte, eu acredito em você estar... Hoje em dia é muito difícil você estar pronto, porque você não sabe o que vem. Nenhum de nós sabe o que vem e o mercado muda e o mundo muda o tempo inteiro. Quando você pensa que você dominou todas as respostas, alguém vai lá e muda todas as perguntas. É um negócio assim. Então você não tem como estar pronto, mas você tem como estar preparado. Você tem como se preparar o máximo... Eu acredito muito em fazer o que está sob o teu controle. Eu não me angustio com as coisas que não estão sob o meu controle. Isso eu aprendi muito com a minha mãe, assim, que dizia o seguinte: filho, quando você chegar num problema que é insolúvel, considere ele resolvido e que passa para o próximo. Não tem remédio, remediado está, né? Passa para o próximo, assim, até chegar num problema que esteja ao teu alcance resolver. Aí dá o teu melhor nele. Então, eu realmente, essa coisa, quando eu falo de política, eu não sou um ser apolítico, eu tenho minha opinião, eu sei em quem eu vou votar nas próximas eleições, ou pelo menos qual é a linha que eu vou seguir. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, sou bastante politizado, mas eu não perco meu tempo discutindo a fala do Alexandre Moraes, a fala do não sei o quê, porque controle. O Gilmar... Não tá, eu não consigo controlar o que eles falam, então eu não gasto meu tempo e minha energia para ficar questionando isso, discutindo isso, falando o que eu acho. Na minha opinião, ele tinha que ter feito... Porque se dane a minha opinião, ele não vai chegar nele. De estoicismo faz não bem, vai né? chegar nele. Assim, sinceramente, assim, o que eu posso fazer e no que eu posso fazer, eu dou o meu melhor. Então, assim, eu posso me preparar o máximo possível para situações que poderão ou não ocorrer. Porque quando surgir a chance... Eu vou te contar uma coisa, assim, um episódio. Quando a gente fez aquela lista das 10 coisas que a gente deveria fazer para criar o mercado brasileiro de franchising, uma das coisas que a gente colocou, e é engraçado que hoje, olhando para trás, eu falei assim, por que aquilo era tão importante para nós? Mas a gente, naquela altura, considerava vital, era conseguir para a ABF o reconhecimento da Associação Internacional de Franchising. Era fundamental. Por quê? Eu olho para trás agora, mas não faz diferença nenhuma
com o que eu sei hoje, não faz diferença não. Naquela altura parecia que era coisa fundamental, crucial. Então, um belo dia, naquela era, não tinha e-mail, não tinha fax. Então, troca fax, vai fax, volta fax. Eu consegui uma reunião em Washington, fui por minha conta, de classe econômica, viajei até Washington, fiquei num hotelzinho meia boca e fui à Associação Internacional de Franchising. Fui recebido por um cara chamado Peter Holt, que era era o diretor de Relações Internacionais da IFA, International Franchise Association. Parênteses, me dou bem com ele até hoje. Cara. Fui muito bem recebido por ele, que, porém, me disse o seguinte: olha, Marcelo, eu tenho uma péssima notícia. Se você veio aqui para isso, eu tenho uma péssima notícia para lhe dar, porque uma associação do Rio de Janeiro, há mais ou menos um mês, pediu o nosso reconhecimento. E o Peter Rodenbeck do McDonald's faz parte dessa associação. Então, a gente reconheceu a Associação do Rio, chamava AFRAB, Associação dos Franqueadores do Brasil. A gente tinha uma vaga noção de que tinha alguma coisa acontecendo no Rio, mas não sabia direito o que estava acontecendo. E eles chegaram um mês atrás e foram reconhecidos. E a gente só reconhece uma entidade por país. Então, não tem o que fazer. Lamento. Eu falei, Peter, não é possível, cara. Nós precisamos de algum selo, alguma forma de reconhecimento, nós precisamos de alguma coisa. Quebra a cabeça aí, cara. Tem que ter algum outro jeito, tem que ter alguma forma. Ele pensou e falou, bom, tem aqui o seguinte, nós vamos nomear no Brasil, daqui, eu acredito, nos próximos 6 meses, dentro dos próximos 6 meses, um representante especial da IFA. A gente, em cada país onde o movimento de franchising é significativo, a gente tem um representante especial. Eu falei, muito bem, o que precisa esse representante fazer? Bom, primeira coisa, o ideal é que seja um advogado. Eu falei, eu sou. Né? O que ele tem que fazer? Ele tem que monitorar o ambiente legislativo, executivo, judiciário e reportar para a gente mensalmente as alterações que possam, de alguma maneira, afetar o desenvolvimento do franchising naquele país. É muito simples isso, é basicamente isso. Falei, Peter, está resolvido, porque isso aí dá um selo para nós, não é a associação, mas um dos fundadores, vice-presidente da associação, é o representante da IFA, a gente já divulgando isso. Ele falou, tem um pequeno detalhe. Nós já estamos aqui com uma lista de indicados pelos nossos associados que têm negócios no Brasil e nós temos 8 advogados listados aqui. Eu posso colocar teu nome na lista. Você vai ser o 9º. É preciso que os 8 desistam. Para você. Não aceitem o convite. Para você. Marcelo, 1 não aceitar o convite é possível. 2 não aceitar o convite. 8 não vai acontecer. Você e eu sabemos que não vai acontecer, cara. Caramba. Você está se iludindo. Falei, Peter, bota o meu nome aí. Bota o meu nome aí. Por favor, bota o meu nome aí. E vim no avião embora no dia seguinte, fiquei um dia lá. Vim no avião falando assim, o que eu posso fazer? O que está no meu controle fazer? Os caras desistirem não está no meu controle. Eles irem direto para o número 9 não está no meu controle. O que eu posso fazer? Eu não tive dúvida, cheguei aqui. No mesmo dia que eu cheguei, eu redigi o primeiro relatório e mandei para eles. O que tinha acontecido nos últimos 6 meses que podia afetar o desenvolvimento do franchise no Brasil. Bom, mandei por fax, daí a 2, 3 dias recebo um fax. Assim, Marcelo, agradecemos muito, porém, queremos te dizer, normalmente o formato que nós seguimos é do formulário anexo, você começa com o judiciário, depois você fala do executivo e, por último, do legislativo, coisa e tal, frases mais curtas, etc, para ficar mais fácil de não sei o que, tudo bem. Daí a um mês eu mandei um relatório já de acordo com esse formato. Olha, melhorou muito, está praticamente do nosso jeito, mas ainda falta um ajustezinho aqui, um ajustezinho ali. Mais um mês eu mandei um novo relatório. Dessa vez 10. Só veio o agradecimento. Está ótimo, está excelente. Olha, muito obrigado, agradecemos, acusamos o recebimento, agradecemos. E assim foi durante 6 meses. 6 meses depois eles resolveram nomear alguém. Quem se acha que eles nomearam? Quem já estava ocupando aquele espaço, claro, ou um daqueles nomes na lista? Porra, isso vale para o futebol, vale para a vida. Porque, assim, você está dentro de um campo de futebol, você pode ficar gritando, passa a bola, passa a bola, passa a bola. Não vão passar. Agora, se você se deslocar e se colocar numa posição onde você tem chance de marcar, vão passar a bola para você. Se coloca na posição. Então, uma coisa que eu aprendi assim, você quer ser visto como alguma coisa,
comporte-se como essa uma coisa, sabe assim, você Marcelo, quer, vai lá, ocupa o espaço, faz o que está no teu alcance, não fica, mas bem que podia os 8 desistir, eu não tenho controle nenhum sobre isso, claro. O que eu posso fazer? É dar um jeito de virar o número 1 da lista. Cara, mas você é muito modesto de chamar tudo isso de sorte. É sorte, cara, é sorte. Não é, você tinha é igual você falar, tinha um mar ali cheio de onda, você entrou no mar com a sua prancha, com a cara e com a coragem, escolheu, esperou a melhor onda, remou na onda, pegou a onda. Então, assim, lógico, eu acho que tem... Você pode ter pego a onda perfeita ali, no momento perfeito. Mas você visualizou tudo aquilo, você foi atrás daquilo. Fernando, podia ter dado tudo errado. Poderia um dos 8 ter sido nomeado. O cara foi indicado pelo McDonald's. Acabou, danou-se. Vamos escolher o cara indicado. Sim, não, mas eu não tenho controle sobre seu isso. lugar não teria feito o relatório. Faz o que você consegue fazer. Faz o que você consegue fazer. É uma coisa que eu estou sempre pensando, assim... O que eu posso fazer? O que está no meu alcance? Não dê desculpa. E aí, desculpa, nisso né? eu faço o melhor possível. Não dá desculpa. E dá errado? Muitas vezes deu errado, pô. Muitas vezes deu errado na minha vida, cara. Mas você se coloca... Eu tenho uma história que eu tenho até vergonha de contar aqui. Eu fui ao casamento da minha mulher, o primeiro casamento dela. Eu fui convidado, muito engraçado, fui convidado pelos dois lados. Minha família é muito amiga da família do ex-marido dela. E eu era advogado do Play Center, o pai dela era um dos diretores do Play Center. Então eu fui convidado pelos dois lados, pelas duas famílias. E eu já conhecia ela de encontrar esporadicamente, conhecia mais de vista, nunca tinham conversado profundamente, mas tinham batido alguns papos, coisa e tal. E tinha um primo meu que estava do meu lado na igreja, na hora que abriu a porta, toca o hino, coisa e tal, e entra a marcha nupcial, coisa e tal, e entra, eu virei para ele e falei, eu vou casar com essa mulher. Ele falou, qual? Eu falei, essa ali que está entrando de branco ali. Eu falei, rapaz, você já veio bêbado pro casamento. Você nem começou a festa, você já está bêbado. Eu falei, não, eu vou casar com ela, pô. Eu vou casar com ela. Eu vou casar com ela. Eu sei que eu vou. Eu sei. 4 anos depois eu estava casando com ela. Assim, então, tem algumas coisas assim que... É sorte, cara, acontece. Mas assim, você tem que desejar. Você tem que desejar. E eu não acredito. Aliás, tem um ódio mortal desses gurus de internet que falam é só você mentalizar e as coisas acontecem. Sim. Cara, eu mentalizo tudo errado, Hugo, porque eu só de mentalizar, eu preciso mentalizar para saber onde eu quero chegar. Eu acho que isso é parte do processo. É você enxergar na sua cabeça o que você quer que aconteça. E depois tira a bunda da cadeira e corre atrás. Exato, e faz o que você puder, cara. Claro. E se coloca... Eu não estraguei o casamento dela. Eu apenas me coloquei numa posição que quando ela separou, que eu tinha a impressão que ia acontecer, podia nunca ter acontecido. Eu estava ali, cara. Eu estava na posição, eu estava na frente do gol, cara. Passaram a bola para mim, cara. Assim, é essa coisa. Então, isso é uma coisa que eu faço na vida. Eu procuro me deslocar e me antecipar aos movimentos. Erro pra cacete. Muitas vezes já quebrei a cara fazendo isso. Eu já fali. Eu já tive uma editora que quebrou. Sim, foi... E até muito interessante. Esse foi um episódio que me ensinou muita coisa, mas muita coisa. Mas eu quebrei. E chegou numa certa altura que eu chamei minha mulher e falei, olha, eu quebrei. E eu vou quebrar o nosso porquinho. Vou tirar todas as moedinhas e vou pagar todo mundo. Porque eu tenho networking suficiente, inteligência suficiente para me reerguer se eu mantiver a credibilidade. Se eu perder a credibilidade, danou-se. Então eu vou investir na credibilidade. Você só reza para eu não morrer nos próximos 5 anos, senão você e as crianças vão morrer de fome, porque eu vou realmente quebrar o porquinho. Marcelão, que aula nós estamos tendo. Que aula, hoje, senhores. Ele chama de sorte, né? Mas aula de empreendedorismo, de determinação. Se você olhar, assim, sorte nada mais é do que a oportunidade combinada com o preparo. Preparo, né? Óbvio. É isso aí. E com a ação. Porque não adianta eu estar preparado e não agir. Acho que não é a hora. Acho que não sei. O cavalo passa uma vez. O cavalo vai passar uma vez na sua... Ou você monta ou ele vai embora, cara. Então, muitas vezes na vida... Eu, sinceramente, me arrependo mais de coisas que eu não fiz na vida do que coisas que eu fiz. Com certeza. Então, eu deixei passar muita oportunidade. Eu estava preparado, a oportunidade veio na minha frente, porque a oportunidade, tem uma frase também não é minha, ela diz que a oportunidade é a seguinte, ela bate na tua porta, mas girar a maçaneta é com você, cara. Sim, ela bate na porta, mas ela não abre a maçaneta. Marcelo, bom, a gente queria ficar conversando... Até amanhã. Até a noite, abrir um vinho. Mas vocês têm mais gente para entrevistar, cara, tem muita coisa para fazer,
Mas, coisa rolando. Que legal, que bate-papo legal. Prazer enorme. Nós vamos para a última pergunta, né? Que é o nosso quadro final. Ixi, a gente Maria, chama... essa deve ser difícil. A gente chama de raio-x final, né? O povo que está vendo a gente aí não tem noção. Nós não preparamos nada, né? Não combinamos nada. Isso Sem aqui roteiro. é um papo absolutamente sem roteiro. Então vamos ver em que fria vocês vão me colocar. Vamos lá, vai lá, Hugão, manda. Marcelo, qual que foi o momento mais difícil da sua vida pessoal ou profissional? Teve um momento muito difícil. Eu comentei com vocês que eu tive um sócio na criação de tudo isso, da Xerto, coisa e tal. No começo da Xerto, no começo da BF, eu tive um sócio que um dia, do nada, eu até hoje não consegui entender bem, isso faz 30 anos que aconteceu, ele simplesmente, faz literalmente 30 anos, né? Ele simplesmente um dia disse assim: eu não quero continuar, eu quero parar, eu quero sair, eu não quero continuar, vamos fechar tudo. Eu falei, não quero, vamos fechar, pô, temos funcionário, temos projeto, temos cliente, tem coisa, nós temos responsabilidade, não é assim que acontece. Não, eu não quero, eu não quero comprar a tua parte, eu não quero vender minha parte, eu não quero... Bom, no fim acabei comprando a parte dele, me iludi com os números que me foram apresentados, não fui atrás, eu fui advogado meu mesmo, e aí eu lembro sempre do meu avô, me dizia isso, meu avô era advogado, macaco velho, e ele dizia sempre o seguinte: advogado que trabalha para si próprio tem um imbecil como cliente. Você não pode ser seu próprio advogado, por mais que você conheça a lei, coisa e tal. Eu fui, não posso acusar ninguém de coisa nenhuma, eu assinei o que eu quis, porque eu quis, mas simplesmente depois que eu assumi e fui olhar a realidade, coisa e tal, o negócio não valia o que eu tinha pago por ele. E eu comecei a me achar um idiota. Eu entrei em depressão, literalmente depressão, de ter que tomar remédio, ter que ir a médico, ter que tomar ansiolítico lá da vida. Pô, diabo a quatro. Foi um período de não dormir, foi um período não sei o quê. E nesse ponto foi fundamental minha mulher, que me deu a maior chacoalhada da minha vida e me disse o seguinte: olha, você tem dois caminhos. Você comprou uma empresa por um valor que ela não vale. Não valia. Não vale. Tá bom. Você pode ficar lamentando, choramingando, ficar com essa cara de bunda que você está aí o tempo todo, não dormir. Isso é uma opção sua. Não conta comigo para ficar do teu lado. Ou você pode tirar a bundinha da cadeira e fazer essa empresa valer muito mais do que você pagou por ela. Conta comigo para essa. Olha só. E foi o caminho que eu escolhi. Então, e de fato, eu consegui fazer ela valer muito mais, e não é só valer em termos financeiros. Ela virou uma referência, ela virou um negócio assim. Eu sou modesto a ponto de não achar que eu tô com essa bola toda, mas eu tenho certeza de que o que a gente fez realmente impactou o mercado, e o que a gente faz e continua impactando. Então é um negócio assim, disso aí eu tenho orgulho. Acho que é babaquice ficar com falsa modéstia. Eu entendo perfeitamente que assim, eu acho que não é ser arrogante. Eu faço uma distinção muito forte entre ser arrogante e ter autoestima, né? Assim, ter noção do próprio valor. Arrogante é aquele cara que se acha superior a todo mundo, não sou eu. O cara que tem autoestima, que tem consciência do próprio valor, ele sabe que ele não é inferior a ninguém. Então, não é ser... Eu não sou superior a ninguém, mas também não sou inferior a ninguém. Então, eu sei que a gente tem um trabalho legal, e então eu fiz essa empresa valer mais, não só do ponto de vista financeiro, econômico e tal, mas eu fiz ela valer como peso dentro de um mercado. Propósito é um mercadinho negócio. desse tamanho, mas ela tem um propósito, ela tem uma razão de ser. Ela realiza do valor, o meu propósito. já era seu propósito, meu propósito né? era ampliar, sempre foi ampliar horizontes, os meus e dos outros que estão perto de mim. Isso eu tenho certeza de que essa empresa independente faz. de quanto que ela vale de dinheiro, né, Xerto? Mas aquele momento que eu estava em depressão, aquele momento que eu tinha que tomar remédio para conseguir dormir, puta, ali foi difícil. E a impressão que dá é que não vai passar nunca mais. Então, isso para mim ficou como uma lição, que é a seguinte: de lá para cá eu já vi o mundo acabar muitas vezes. É uma das poucas vantagens de ficar mais velho. Pouca vantagem. Ficar velho, vocês vão descobrir, porque em algum momento, se Deus quiser, vocês vão ficar velhos, né? Porque só tem um jeito de não ficar velho. Né? Mas só tem um jeito de não ficar, Deus, né? que é morrer antes, né? Morrer cedo.
como diz meu filho cruelmente, para mim não tem mais chance de morrer. Morrer jovem já não vai acontecer mesmo. Então, mas você tem uma vantagem, que é o seguinte: eu já vi tantos fins do mundo, bug do milênio, vai parar tudo, os aeroportos vão parar, os hospitais, não para coisa nenhuma. Vem a pandemia, agora quebrou todo mundo, vai fechar tudo, vai morrer todo mundo. Morreram algumas pessoas, perdi alguns amigos, não quebrou todo mundo, alguns negócios quebraram, outros floresceram. A vida segue, cara, a vida segue. Então, se você nesse momento está passando por um período difícil, eu quero dizer o seguinte, esse período faz parte da sua vida, esse período difícil. Ele não é a sua vida. Esse é um ponto. Vem coisas melhores, desde que você continue, que você não desista, desde que você continue batalhando. Então, para isso, de novo, fundamental quem está à tua volta. Ter a minha mulher do meu lado. Foi fundamental. Naquele momento toda foi fundamental. diferença. Como é fundamental. Aliás, é muito engraçado, né? Porque outro dia, alguém que estava falando, você está casado há 40 anos, como é que você aguenta a mesma mulher há 40 anos? Eu falei, como é que eu aguento? Eu continuo achando essa mulher fascinante, cara. Eu continuo essa mulher. Ela não é mais novidade para mim há muito tempo, mas ela é interessante, paca. Nós temos assunto para burro. A gente senta e conversa o tempo inteiro. Tô cansado de ir a restaurante que você vê a mesa do lado, sentar um casalzinho jovem, os Cada dois um ficam numa no tela. celular, cada um numa tela e ninguém conversa. Minha mulher e eu temos um assunto até O resto da vida. O resto da vida. E continuamos Que demais, eu adoro cara. conversar com ela, adoro estar com ela. Então, e ela fez ela teve uma diferença. Ela te salvou, Peso cara. grande. E assim, além de ter posto meus filhos, tem uma coisa que eu me arrependo muito na vida, muito, não tem jeito. Eu, na época que meus filhos eram pequenos, eu estava muito dedicado a não só fazer a empresa crescer, como fazer o mercado crescer. E eu lançava um livro a cada 6 meses e não sei o quê. Esse tempo eu roubei dos filhos, né? Então eu não estava com eles tudo que eu deveria ter dado. Então, agora, em compensação... Estou sabendo que você está devolvendo para os netos. Eu largo qualquer compromisso, Hugo. Eu largo qualquer coisa para ficar com aquelas duas pequenininhas. Que demais, cara. Pô, não tem coisa tão boa como chegar lá, me chamar de vovozinho, senta aqui, vamos brincar. Senta aqui, vamos fazer comidinha de mentira numa cozinha de mentira, com panelinha de mentira. Porra, é a melhor coisa da vida. Mas eu perdi essa chance com os meus filhos. Hoje em dia, se eu pudesse voltar atrás, isso é uma coisa que eu mudaria. Não teria mudado a minha vida profissional. Se em vez de lançar 12 ou 13 livros, eu tivesse lançado 4 ou 5, não ia mudar a minha vida. E eu dizia sempre o seguinte, não, mas é por eles que eu estou fazendo isso. É o cacete, cara. Ego. Eu até postei isso recentemente. O ego pode ser teu maior inimigo. Em alguns momentos da minha vida, o ego foi um grande inimigo. Então, manter o ego sob controle também é fundamental, cara. Também é fundamental. Acho que é a última mensagem que eu posso passar para alguém, se é que tem alguém nos ouvindo. Eu espero que tenha. Muitos vão ouvir, isso pode ter certeza. Marcelo, só tenho que te agradecer. Imagina. Por essa aula magna de vida, de franchise, de negócio. Para com isso. Cara, que tempo maravilhoso e quanto conhecimento, viu, cara? Imagina, cara. E, cara, obrigado vocês mesmo. representam muito pra gente, pra nossa história. Agradeço tudo muito. que a gente tem feito aí no mundo do franchise. Sem dúvida, para muitos empresários. Agradeço muito o que vocês estão fazendo. Obrigado mesmo, cara. Obrigadão. Valeu. Eu que agradeço. E vamos estar juntos muitas vezes. Se Deus quiser. Obrigadão. Valeu. Até.